Slides agora? Só os slides. Ótimo, ótimo. Então, essa reflexão é principalmente para a gente pensar, porque é curioso nós pensarmos sobre um historiador falando do futuro. Né? Como o historiador fala do passado, nós estamos bem acostumados, que fale do presente também é uma questão cada vez mais premente. Né? Vide aí, por exemplo, a pós-graduação em História do Tempo Presente da Universidade do Estado de Santa Catarina, bastante famosa, nacional e internacionalmente. Agora, o futuro, nenhuma área consegue falar, obviamente, que é um objeto que escapa, mas o futuro é sempre interessante para provocar uma reflexão. E é esse tipo de reflexão que eu quero pensar com vocês hoje, principalmente sobre as novas gerações e o que elas podem esperar encontrar na maçonaria ou não, que problemas elas podem encontrar na maçonaria. Então, as novas gerações, assim como a geração chamada de millennials, vão ter dificuldades em se relacionar com e dentro da maçonaria. E por quê? Porque a maçonaria é um modelo de sociabilidade do século XVIII, primeiro de tudo, e com alguma atualização ocorrida no século XIX. Mas não é só a idade da instituição que é um empecilho. A era em que vivemos, e aqui nos trata e aqui é uma análise que eu faço, e não um julgamento normativo, nessa era a gente sobrepõe a lógica do consumo à outrora popular filosofia moral, que se tornou hoje em dia o que a gente estuda como ética, e que é a base de todos os ensinamentos da maçonaria, e como é de se esperar de qualquer instituição do século XVIII, que a filosofia moral fosse um fio condutor dessa instituição. Então, as pessoas estão cada vez menos ligadas às instituições, pois a construção de si virou uma questão individual. Os grupos aos quais pertencemos, eles pouco dizem hoje em dia sobre quem somos e muito menos sobre quais carreiras vamos seguir, o tipo de família que vamos formar, etc., como costumava ser até alguns séculos atrás. Um outro ponto que eu considero importante é o peso que o marketing pessoal adquiriu sobre o que outra hora chamou-se de bom senso ou senso comum. O que eu quero dizer com isso? A agilidade e a visibilidade das redes sociais fragmentaram prioridades. A pluralidade de opiniões e a exigência de que todos devemos ter uma opinião, de preferência apaixonada, beneficiou o embate, geralmente colérico, de questões que antes eram marginais. Então, questões como comer ou não comer carne, casar ou não casar, ter um, dois, três ou múltiplos parceiros amorosos, com quais pronomes se dirigir às pessoas. Essas questões que antes ficariam na esfera pessoal tomaram a arena pública e podem mesmo definir hoje em dia a respeitabilidade de alguém. Então, nesse caso, estar ligado a uma instituição como a maçonaria pode trazer muitas vezes até mais prejuízo do que benefício. Por quê? Mesmo não sendo maçons da sua loja ou da sua potência, o maçom moderno ou relativamente jovem terá que justificar o comportamento de seus desconhecidos irmãos e irmãs que resolveram ou que resolvem apoiar, em nome da maçonaria, que, entre aspas, causas que trazem consigo inúmeras polêmicas ou até riscos legais. O mundo sempre foi intolerante. Basta um pequeno olhar para o passado para ver que o discurso do passado tolerante é mítico. Guerras, extermínios, perseguições religiosas e políticas. O que havia antes era uma estrutura que facilmente calava as vozes dissonantes ou os grupos marginalizados. Um exemplo facilmente percebido é a estigmatização dos judeus, que, por exemplo, pode ser acompanhado meticulosamente nos livros do historiador Leon Poliakov. Certamente, o que há com a internet, que é uma ferramenta, é a amplificação da intolerância que permeia a nossa sociedade. A divulgação que a tecnologia hoje proporciona faz com que a maioria da sociedade fique confusa quanto à autoridade em relação ao conhecimento. Se é que ainda há alguma autoridade em relação ao conhecimento que possível.
Os resultados práticos podem ser vistos em movimentos anti-vacina, em advogados da Terra plana, ou teorias de que professores de história são agentes comunistas. Mas há de se lembrar que tais ideias não surgiram com a internet. Elas apenas ganharam visibilidade e capilaridade. Então, o que observamos, se não o aumento da intolerância? Talvez observemos agora a falha no conceito de tolerância, ou seja, que a varinha de condão para a convivência nas democracias liberais seja a tolerância. E aí, novamente, observando historicamente, a tolerância sempre foi muito seletiva e curta. Pois se a tolerância é a disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos, podemos novamente observar que o que tínhamos no passado não era exatamente uma tolerância, mas a falta de meios para exercer ativamente a intolerância. A maçonaria serviu em muitos contextos para o exercício da tolerância. Mas devemos lembrar que tolerância não significa falta de embate. A tolerância permite que o debate não se torne colérico. A tolerância, também como sabido e teorizado pelo filósofo Karl Popper, não é um valor absoluto. Ele é um elemento a ser negociado constantemente. O paradoxo da tolerância, formulado por Popper no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, mostra que não se pode ser tolerante com os intolerantes. Frequentemente, a tolerância é vista como um certo oba-oba, que se deve parar para escutar qualquer barbaridade e ouvi-la com paciência bovina. Porém, tolerância é negociação. E a disposição para a negociação começa com um linguajar adotado nas nossas abordagens. Este ponto nos traz uma questão que é fundamental, a meu ver, que é a história dos conceitos. As maçonarias dos séculos XVIII e XIX operavam em contextos históricos muito menos plurais do que os de hoje. Isso trazia uma uniformidade nos conceitos utilizados. Ou seja, alguém que não era livre era um escravo. Um homem de bons costumes era aquele educado dentro ou gravitando em torno de uma responsabilidade burguesa. Hoje, é preciso reavaliar o que conceitos tão amplos como liberdade, igualdade, tolerância, razão, o que esses conceitos significam no contexto das potências maçônicas. Ou seja, o que esses conceitos significam no contexto de uma potência maçônica no Brasil, no sul do Brasil, na América Central, na Europa e por aí vai. O caráter aberto de valores como estes faz com que muitas vezes a maçonaria não formule nada de novo, baseando seu discurso em tautologias sem o menor efeito prático. A tautologia é a mesma coisa falada com diferentes termos, ou seja, é um discurso singular. Por todas as questões já abordadas, vemos que hoje não basta somente cultuar a liberdade. É necessário deixar claro a liberdade para quem, para quais grupos, a igualdade, em que sentido? Através de quais ações? A tolerância de fato ou uma versão do don't ask, don't tell, significando eu tolero desde que você não manifeste esse pensamento, comportamento ou opinião na minha presença? Claro, é impossível ignorar a alta sensibilidade que os tempos atuais carregam. A priorização das emoções, que alimentam o principal veículo de informação e desinformação, que são as redes sociais, faz com que falas, atitudes e até supostas intenções sejam postas em um escrutínio inquisitorial. E como a maçonaria reflete estes tempos e como a maçonaria pode ser um promotor da mudança? Ver o reflexo desses tempos na maçonaria é relativamente fácil. Eu costumo dizer que a maçonaria não recruta os seus membros em Marte, então é somente normal que os maçons reflitam a sociedade na qual estão inseridos. No entanto, a maçonaria se pretende como uma ordem relevante e transformadora da sociedade. Isso traz algumas questões sobre de que maneira a maçonaria se apresenta, posiciona e opera. Uma delas, eu diria, que é a de posicionamento. Vale lembrar que tão antiga quanto a maçonaria e mais efetiva que a maçonaria é a antimaçonaria. Precisamos ter em conta que a maioria das pessoas tem uma opinião formada sobre a maçonaria
e ela geralmente não é positiva. Eu estou acostumado com o ambiente acadêmico, e o ambiente acadêmico internacional, e posso dizer que até mesmo os professores mais gabaritados tendem a acreditar em teorias da conspiração, quando isso envolve a maçonaria. Esse é um fator que nunca deve ser tratado como menor. Para ser relevante no século XXI, a maçonaria precisa se decidir a respeito da maneira com a qual vai se posicionar. E aí, nesses termos, eu diria principalmente a maçonaria, que provavelmente é de maior interesse aqui, que é a maçonaria brasileira, ou as maçonarias brasileiras, que é como eu prefiro, para que abarquemos aí todas as potências, todas as grandes lojas, grandes orientes, independentes da vertente que segue. Então, para dividir, a grosso modo, em duas posições. A primeira seria uma atitude de instituição longeva, grandiosa, num estilo mais ou menos vaticano da coisa. Isso significa um baixo perfil em questões da política imediata, principalmente partidária, seguir as leis de maneira estrita e sem alarde, e buscar um perfil alto no que se refere à contribuição cultural e filantrópica. A segunda opção seria se aproximar do perfil francês, no qual a maçonaria, na sua expressão mais antiga, que é o Grande Oriente da França, e demais potências progressistas, se associam a questões políticas de cunho mais amplo, como as questões do aborto, da laicidade, dos direitos sociais, etc., e possuem um caráter, por sua vez, também um pouco mais esotérico. A maçonaria brasileira, como várias das outras instituições brasileiras, é ideologicamente confusa, buscando um discurso de autoridade e ancestralidade semelhante ao da maçonaria inglesa, porém se embrenhando em questões político-partidárias frequentemente, com manifestos, cartas à nação, e ao mesmo tempo cultivando um esoterismo no melhor dos casos, ou às vezes até algo próximo de uma religião de substituição. Qualquer semelhança com outras jabuticabas que a gente tem no Brasil não é mera coincidência. Se a maçonaria deseja lutar contra a antimaçonaria, e essa antimaçonaria é abraçada muitas vezes pela esquerda, pela direita e até mesmo pelos maçons, ela precisa ajustar sua bússola intelectual. Ou seja, as teorias da conspiração nascem e florescem em um ambiente refratário ao pensamento acadêmico e ao raciocínio filosófico mais básico. Para combatê-las, as teorias da conspiração, é necessário escolher o lado oposto, qual seja o da valorização do conhecimento, e principalmente do conhecimento acadêmico. Um dos problemas é que as grandes lojas e grandes orientes só existem para os maçons. As divisões que julgamos muito importantes são invisíveis para o grande público. O que o público vê são indivíduos. E, nesse sentido, há necessidade de um movimento um pouco contrário ao que é a formação de uma grande loja. Ou seja, se no passado as lojas e maçons abdicaram de sua soberania para outorgá-la a uma grande loja e a um grão-mestre, agora essas instituições precisam conscientizar seus obreiros, seus membros, os maçons, de que eles são a imagem da maçonaria. Numa era de individualização da política, não adianta a potência fazer o certo e o maçom fazer o errado, e vice-versa. A maçonaria pode ser o veículo da mudança em vários aspectos, embora eles não sejam facilmente atingíveis. Um deles é o combate a um problema que vem crescendo e crescerá cada vez mais, o etarismo. A maçonaria é uma instituição que faz com que jovens e idosos trabalhem em conjunto, e isso é muito positivo. O trabalho na execução de um ritual, na seleção de novos membros, na administração de uma loja. Porém, há de se ter uma distribuição mais igualitária do poder nas lojas. O discurso de autoridade precisa ser mais embasado. E não somente eu tenho X anos de maçonaria, eu sou o mestre instalado, ou qualquer outro argumento. O conhecimento que temos disponível sobre a maçonaria hoje é muito grande, enorme se comparado ao de 20, 30 anos atrás. Então, membros jovens e mais antigos precisam adotar uma postura de aprendizado conjunto. Vale lembrar que a maçonaria idealizada por muitos maçons era uma maçonaria jovem. O Duque de Montagu, que a gente vê na figura à esquerda,
Quando assumiu como grão-mestre em 1721, tinha 23 anos. Rui Barbosa foi iniciado aos 20 anos de idade. E a lista não para. Além disso, jovens maçons estão ingressando em menor número, mas cada vez com mais vontade e mais conhecimento, e um conhecimento embasado. A maçonaria pode ser bastante efetiva se inculcar em seus membros uma certa disciplina intelectual. E o que é essa tal de disciplina intelectual? Simplificando, poderíamos definir como uma capacidade de aprender, de aplicar esse saber e como este processo pode transformar quem somos. A maçonaria também pode resgatar, principalmente em um mundo pós-pandemia, os aspectos benéficos da sociabilidade e, principalmente, a vida social entre pessoas que estão reunidas não por terem as mesmas opiniões ou virem do mesmo lugar. A maçonaria pode fazer uma grande diferença abraçando causas mais palpáveis. Ou seja, em vez de apostar no discurso mítico e mitificador de que estamos em todos os lugares, estamos observando, ou maçons contra questões muito amplas como corrupção, o que temos alguma influência nesse cenário político. O importante é a gente partir para questões que tenham um efeito mais concreto no bem-estar das pessoas ou avanço da sociedade. Creio que essas causas podem ser encontradas na conjugação de dois temas centrais para a maçonaria, que é exatamente os temas que trouxemos aqui, a sociabilidade e a tolerância. A maçonaria pode ganhar se apostar na sua identidade, que é a de um modelo de sociabilidade que, embora datado em seus rituais e fórmulas, pode ser atualizado para ainda servir à sociedade. E a maneira de atualizá-lo, para contrastar com os tempos atuais, pode ser através de uma promoção ampla da tolerância como valor fundamental. Ou seja, não somente um tolerar a existência do outro desejando internamente que ele se extinga, mas uma tolerância baseada num trinômio mais específico, qual seja o ouvir, entender e respeitar. Algo que é certo é que a maçonaria permanecerá sendo praticada por muito tempo. A questão que permanece é se ela virará algo mais folclórico ou se conseguirá manter sua relevância. De qualquer maneira, a maçonaria é certamente testemunho vivo de um projeto de fraternidade que carrega todas as marcas dos séculos que atravessou. Isso quer dizer que a maçonaria é um produto histórico, não uma verdade revelada, e, portanto, passível de ajustes para que se adeque ao seu entorno. A capacidade de realizar tais ajustes é o que vai responder se a maçonaria continuará ou não relevante e por quanto tempo. Muito obrigado.